Atos dos Apóstolos, capítulo 20, dos versos 1 ao 3. Paulo viaja pela Macedônia e pela Grécia. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E tendo passado por aquelas regiões, e lhes dando muitas exortações, veio à Grécia. E ali permaneceu por 3 meses, e quando os judeus lhe fizeram ciladas, estando prestes a navegar para a Síria, ele propôs retornar através da Macedônia. Carta aos Romanos, capítulo 1. Paulo anseia visitar a igreja em Roma. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne, e declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome, entre os quais sois também vós, os chamados por Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus por meio de Jesus Cristo por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, rogando que de algum modo seja possível, agora por fim, ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Porque desejo ver-vos, para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si.
os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, para aquele que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convêm. Estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Romanos capítulo 2. O justo juízo de Deus. Portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas. Mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que, fazendo-as tu, escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, o qual retribuirá a cada homem segundo seus atos, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentio. Mas glória, honra e paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentio. Porque não há acepção de pessoas para Deus. Porque todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei, e todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os, ou defendendo-os. No dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Eis que tu, que és chamado de judeu, e descansas na lei, e te vanglorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei, e confias que tu és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens a forma do conhecimento e da verdade na lei.
Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que um homem não deve furtar, tu furtas? Tu, que dizes que um homem não deve cometer adultério, tu cometes adultério? Tu, que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégio? Tu, que vanglorias na lei, por meio da infração da lei, tu desonras a Deus? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito: porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Portanto, se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será a sua incircuncisão julgada como circuncisão? E se a incircuncisão, que é por natureza, cumpre a lei, julgar-te-á a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é esta circuncisão, que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e a circuncisão é a do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Romanos capítulo 3. Ninguém é justo. Que vantagem então tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque foram-lhes confiados os oráculos de Deus. E se alguns deles não creram, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? De forma alguma. Sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por tomar a vingança? Eu falo como homem. De forma alguma, pois então como Deus julgará o mundo? Pois se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como um pecador? E por que não dizemos, como somos caluniosamente reportados, e como alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação dos tais é justa. Então o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma, pois nós já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, não, nem um. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo o mundo se torne culpado diante de Deus. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus.
a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados, na paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde está então a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É ele Deus somente dos judeus? Não é ele também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que há um só Deus que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. Romanos capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé. O que diremos então que Abraão, nosso pai, no que diz respeito à carne, encontrou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Venha então esta bem-aventurança só para a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como lhe foi então imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé quando ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhes seja atribuída também. E fosse o pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também para os que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera ainda na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus em que creu, que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se elas fossem. O qual, contra a esperança, creu em esperança para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. E estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E assim, isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nós a quem será atribuída.
aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e foi ressuscitado para nossa justificação.